mas eu sempre quis passar uma mensagem sobre treino, sobre como é bom, sobre, assim, disseminar essa ideia mesmo. E aí elas acabam vendo que é possível treinar, assim, se desenvolver, melhorar no esporte. Eu falo, gente, mas começa aos pouquinhos. Você começa, entendeu? Você não começa tipo, eu vou treinar tantas horas. Pô, vai começando, quando você vê, você já começou a ter um outro hábito. Então, se é realmente a pessoa quer, se é um sonho, eu acho que vale a pena ir começando para você conseguir no final realizar. Aí sim, hein? Agora a camiseta ficou bonita. E aí, tudo E bem? aí? Opa, Imagina! tudo bem? E aí, gostou da camiseta? Nossa, eu nem vi direito, mas... Boa! Nossa. Obrigado, hein, Bruna, pela disponibilidade aí pra dar uma voltinha com a gente. Você tá fazendo aqui agora? Trabalhando. Reuniões. Eu tenho muito call de vídeo, né? Muita reunião. E como eu trabalho de casa desde que começou a pandemia, então é uma correria só, né? Entre reuniões, calls, treinos, tudo. Fica tudo bem. Mas acaba misturado. facilitando também, né? Hoje em dia eu me adaptei bastante já, mas no começo não foi muito fácil, mas hoje em dia eu prefiro, porque como eu acabo treinando mais de uma vez por dia e encaixa os horários de treino, horários de reunião. Mas e home office é muito bom por isso, né? Não, Você faz sua rotina também. só que eu pego de trânsito pra ir e voltar, então pra mim acaba sendo Não, é a melhor. primeira vez que a gente tá gravando na chuva. Meu, eu não sei nem se o áudio vai ficar bom aí, pessoal, mas né, a gente vai tentar, porque olha, tá uma chuva aqui em São Paulo. Pois é, brincadeira. então até esses tempos de ir pro parque, voltar, não sei o que, então o home Sim. office fica tudo mais dá pra fazer, né, diferente, facilita. E pro pessoal que não te conhece ou conhece só a Bruna atleta, Bruna maratonista, corredora, como que é a sua vida profissional, assim, o que você faz, assim, para o pessoal te conhecer melhor? Então, é uma coisa engraçada, né, porque muita gente acha que, você, não, mas você é influenciadora, né? Eu falo, gente, eu tenho uma vida dupla, né? Mas você é também, vai. Não, também, mas é que o engraçado é que, assim, você me conhece, muita gente tem mais, sabe, percebe um pouco mais do meu dia a dia, mas tem muita gente que fala, mas você não trabalha, como se ser influenciador não fosse trabalhar, mas é muito trabalho. E eu, pra quem não sabe, eu trabalho há quase 5 anos já com marketing esportivo, né? Eu trabalho com ativação de marketing, lançamentos, corridas, todo um mundo aí de lançamentos esportivos. Então, atualmente eu me desdobro entre o meu trabalho, que eu digo às vezes até o trabalho normal, e o meu trabalho como influenciadora que demanda bastante trabalho também. Então eu meio que trabalho full time, assim, querendo ou não, é final de semana, é todo dia, é toda hora, então a gente acaba não desligando muito, né? E como foi assim pra você? Como que surgiu o segundo trabalho assim de ser influenciadora, até mesmo né, de crescer nas redes sociais? Como que foi assim? Nossa, Você quis ou foi orgânico não. no início? Assim? Foi bem orgânico, tanto é que assim, eu tenho meu Instagram faz tempo, né? Não é uma coisa tipo, apareci, boom, explodiu, né? Foi uma coisa bem orgânica. Mas, por exemplo, uma curiosidade mesmo, Vai lá. mas lá no início, assim, você falou assim, vou começar a postar isso. Porque assim, como que ganha seguidores, né? Você, obviamente, colocando conteúdo ali, interagindo, mas lá no início, você tinha essa cabeça, putz, eu vou ter
X mil seguidores? Você tinha... Não nesse formato, porque assim, eu corro há muitos anos, né? Eu consigo ter uma ideia mais ou menos de quanto eu moro em São Paulo há 17 anos. E antes disso eu já corria. Verdade, né? Você não Eu sou de Santos, né? E eu corro desde antes disso. Então, assim, é uma constante na minha vida, inclusive desde que eu sou criança. Eu pratico esportes, né? E aí, se você até pega minhas primeiras fotos do Instagram, que são muito longes lá, eu sempre acabei começando a falar de treino, de corrida, porque sempre foi muito natural na minha vida essa questão da corrida. E assim, tem umas fotos de paisagem. Corria desde manhã. Mas assim, eu voltei a correr mais quando eu vim morar em São Paulo, até pela facilidade, assim, a corrida ser o mais prático, né? Mas assim, lá no começo do meu Instagram já tinha coisa de corrida e tal. Depois de um tempo você começa a entender alguma coisa um pouco mais sobre hashtag. Isso lá no começo do Instagram. Mudou demais o Instagram. Também, mudou demais. E aí até uma galera fala, mas por que você fica postando essas coisas? Por que você usa hashtag? E tipo, eu vou lá, nossa, mas é que, sei lá, as pessoas buscam um assunto sobre corrida, por isso que serve a hashtag. Como eu também sou formada em publicidade, eu acabo ficando mais ligada em todo esse meio e tal. Como é organicamente, é um crescimento a longo prazo, né? E aí muita gente me falava, mas você faz isso, você fica postando aquilo, você fica fazendo hashtag, que nada a ver. E hoje em dia as pessoas, muita gente me procura pra saber, nossa, mas como, né, se organicamente. Como começar, assim? Como começar. Tem amiga minha que já até sugeriu, por que você não dá um curso? Por que você não fala um pouco disso? Porque legal. De tanto que eu uso o meu, eu acabo fazendo muitos testes, né? E você começa a entender um pouco mais de tantas mudanças que a plataforma faz, que ela vai alterando, que ela vai mudando. E isso é um aprendizado constante, né? Então, assim, lá no comecinho, eu não imaginava chegar nesse, assim, não tem um Instagram gigante, mas não imaginava chegar nesse exponencial, assim, dessa forma. Mas eu sempre quis passar uma mensagem sobre treino, sobre como é bom, sobre, assim, disseminar essa ideia mesmo. Porque eu mesma tenho muitos problemas da coluna, tenho uma questão muito séria, ortopédica envolvida. E acho que eu, através... Lesões. Que eu falo, congênitas, a gente nasci. Então, eu acho que através de contar essa minha história, eu acabo abrindo o mundo para outras pessoas que às vezes até têm os mesmos problemas. Eu recebo às vezes algumas mensagens de pessoas que vão buscar uma matéria que eu fiz lá no UOL, contando um pouquinho disso. Então, gente que tem outros problemas que nem eu, e aí elas acabam vendo que é possível treinar, assim, se desenvolver, melhorar no esporte. Então, começou, acho que muito em relação a isso, que eu queria passar a mensagem para as pessoas que é possível, que você consegue, que você pode treinar, usando os cuidados. E aí foi crescendo. E ele continua crescendo. E hoje isso te motiva a continuar correndo? Com as pessoas? Nossa, o Instagram? Ou é ao contrário, do tipo, a corrida te motivou o Instagram, agora o Instagram que te motiva, entendeu? Eu acho que é um Os dois. É um misto, porque assim, pra mim a corrida é algo muito maior do que além do Instagram, sabe? É uma parte do meu dia que eu não abro mão, porque assim, dificilmente, se eu não começo meu dia treinando, seja pedalando, correndo, meu dia não começa muito bom já. Então, e assim, o pedal, eu vi que você pedala bastante também. Começou recente ou você também já pedalava antes? Não, eu comecei a pedalar pedalar melhor, né? Entender mais quando eu resolvi que eu ia de fato treinar pra minha primeira prova de triatlo. Legal. Foi depois que eu fiz Boston, aí eu tive, digamos assim, uma liberação pra poder entrar no triatlo. Eu fiz Boston, aí depois eu participei de uma meia maratona que pra mim era desafiador o meu tempo, então eu fiquei focada em treinando pra essa meia. Qual que era? Era a meia de Buenos Aires. E aí depois disso o meu treinador falou, bom, agora você quer, vamos começar os treinos pro triatlo então. Mas eu como santista é um flirt, digamos assim, desde que muitos anos que o triatlo fica na frente da minha casa. Então
E aí quando eu resolvi que eu ia fazer a primeira prova de triatlon, que foi em 2019, eu comecei a pedalar. E aí que é uma coisa que eu gosto muito até hoje, mas eu preciso aprender muito. Então, o pedal é uma coisa que demanda bastante tempo, né? É menos democrático que a corrida, mas ao mesmo tempo, né? Eu acho que a sensação é muito boa, mas precisa de técnica. Então é uma evolução. Até mesmo porque a constante. bike do triatlo já é totalmente diferente da bike que, né, que a gente teve o hábito de aprender desde criança. Né? Eu fui pegar a minha primeira bike de triatlon depois que eu fiz o primeiro Olímpico. E aí eu resolvi aquela que... bike de speed road mesmo, né? Os outros triatlons eu tinha feito com uma speed, uma road. Aí depois de fazer o meu primeiro Olímpico, eu resolvi que eu tava na hora de eu trocar de bike. E aí eu fui pra ATT, né? Que é a bike, a bike que fala que a gente chama aqui de triatlon, né? E aí hoje em dia... Clipadinha lá. Nossa, essa coisa, esse do clipe, olha, demorou, viu? Porque eu tinha pavor. Tinha medo? Tinha, e eu tinha uma bike que era... Mas tinha medo de cair ou você tinha medo da velocidade? Não, eu tinha medo de cair, de não conseguir ir para aquela posição e voltar a tempo. Quando você fica nessa posição, você perde a mão do freio, né? Então eu tinha medo, ficava com medo. E aí aos pouquinhos, eu tinha uma bike mais leve antes. Então assim, por incrível que pareça, a mais leve é mais difícil nessa mobilidade, porque ela é mais leve. E aí foi uma luta aí que depois eu consegui superar. E você recebe perguntas dessa transição de corrida para o triatlo, assim, das pessoas no Instagram? Eu recebo perguntas. O que você fala, assim, que você motiva elas? Ou você fala, não, continua na corrida? Não, porque assim, eu percebo que as pessoas acabam se limitando, né? Eu colocava muitos limites pra questão do triatlo. Porque eu não nado bem, porque eu não tenho tempo, porque é a bike. E aí, assim, eu poderia ter começado antes, no fundo, sabe? Eu acho que a gente, obviamente, tem uma questão de demanda de tempo, que o triatlo realmente precisa, mas eu falo o que eu sentia e como foi depois. Então tem muita gente que fala, eu tenho um sonho de fazer triatlo, como é que eu faço? Eu penso nisso, eu penso naquilo. E coloca as limitações que eu mesma me colocava. Então eu consigo compartilhar a minha experiência, do que eu mesma passava, do que eu mesma colocava para essas pessoas. Por que você acha que as pessoas têm medo, assim, de arriscar com algo novo, assim? Que é algo Eu uso novo. muito as mesmas coisas que eu me colocava. Que era a questão do eu tenho medo de nadar, Não tenho tempo. eu não sei nadar, eu nado mal, muita questão em relação à natação. Eu não tenho tempo para treinar tantas modalidades. Tem uma questão do investimento, que no Brasil o triatlo é super caro. Então, assim, mas assim, você não precisa começar com uma bike super cara. Então, você tem outras formas de começar. Mas eu ouço muito isso. As mesmas coisas que eu me colocava, eu ouço que as pessoas têm a dúvida. E assim, vai deixando de lado. Aí outras coisas vão... Vai postergando o sonho, o desejo. Exatamente, vai postergando o sonho. E a pessoa fala, um dia eu começo, um dia eu faço. Aí eu, né, como uma pessoa que gosta de incentivar as pessoas, eu até falo, gente, mas começa aos pouquinhos. Você começa, entendeu? Você não começa tipo, eu vou treinar tantas horas. Pô, vai começando, quando você vê, você já começou a ter um outro hábito, começou a conseguir encaixar os treinos na sua vida. Então, se realmente a pessoa quer, se é um sonho, eu acho que vale a pena ir começando para você conseguir no final realizar. Porque às vezes você fala, tu para isso, aquilo, começar tudo de uma forma, fazer 5 vezes natação por semana, mas isso você vai se cansar e você vai se frustrar. Então, eu acho que aos poucos é sempre da melhor forma. Pô, até se lesionar, né? Até se... Isso acontece. Igual aquela pessoa que também, quer correr né? uma maratona daqui 2 meses, 3 meses. Poxa. Nossa, mas isso é complicado. E olha, não é por falta de informação que tem hoje em dia, né? Você treina para maratonas aí há muito tempo também? Semana que vem eu tenho uma. Ai, meu Deus. Eu já tô na minha... Tá preparada? Tô Você se sente preparada, assim, quando você tá treinando pra um ciclo de maratona? Chega algum momento que você fala, não, agora tá perfeito.
Não, acho que não. Não? Eu acho que não. Porque Eu pergunto assim. porque eu nunca fiz maratona, né? Só Eu tô na acho meia. que não, mas assim, nessa maratona especificamente, eu mudei muita coisa do que eu treinava, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, eu me sinto muito mais preparada, assim, de uma forma geral. Eu fiz um treinamento que eu até tenho falado esses dias, feliz. Legal. Porque o meu último treinamento para maratona foi super conturbado. E aí eu resolvi na última maratona que eu não queria mais treinar para uma maratona dessa forma. Então que eu ia mudar coisas, assim, no final são pequenas mudanças que eu acabo fazendo e que ao longo de todo esse tempo eu fui construindo uma maratonista, digamos assim. Que legal. Eu tô indo pra minha 5ª maratona e nessa eu acho que eu tô num ajuste bom de cabeça, de treino. E são várias coisas também, né? Não é somente treino. Você vê. Colocar nitrato na suplementação. Nossa, o nitrato, vou te falar que pra mim foi uma descoberta maravilhosa. Aí, ó. Que eu amei. Então, mas é o que você acabou de falar. É desde a alimentação que eu mudei também. Eu mudei a minha alimentação, eu mudei um pouco o meu estilo de treino, eu mudei como eu encaro os treinos longos. Então, Mas isso tudo, né, você tem a parte de assessoria que te ajuda também, seu treinador. eu tenho assessoria, o meu treinador passa meus treinos, assim, conversando muito com ele, a gente conseguiu começar uma base nova, né, há alguns meses, né, não é o específico para a maratona, mas assim, é o que vem construindo. E aí algumas mudanças de treino também, como eu me sentia melhor, não me sentia tão cansada. E aí assim também, mas é tudo assim, é muita questão também de se autoconhecer. Você tá se amadurecendo, já tá mais experiente, um pouquinho da maratona, né? Exato, é assim, é se conhecer, é entender qual tipo de treinamento é bom pra você, lógico. Saia dos estilos cansados, saia dos ombros cansados, não é isso. Sim. Mas assim, é entender como pequenos ajustes na sua rotina, na sua alimentação, na sua relação com a corrida, na relação que você tem com os treinos que são mais difíceis para você. Uhum. Então, como você torna isso menos difícil. Qual é o treino mais difícil para você? Então, na maratona, os treinos mais difíceis para mim são os longos muito longos. 30? Apesar do meu treino passou de 28, assim, de todos os treinos, meu treino preferido é o longo, mas para maratona, Entendi. os treinos longos para mim são muito exaustivos, muito. E nessa mudança toda tem algo que você fala que é o principal ou não? Ou são essa soma de mudanças? Então, mas assim, eu acho que também assim são algumas somas de alterações que eu fiz, mas principalmente assim, você quer fazer a maratona, não é que assim, eu tô indo por... Então assim, se você quer fazer, é entender que certos treinos você vai ter um pouco mais de dificuldade. Como você tornar aquele treino menos difícil para você, digamos assim. Entendi. Então, principalmente esses longos... Pra mim é dormir cedo. Então, tá aí, ó. É uma coisa que você já se conhece. Já. Você Não, sabe se eu passei que o sono é fundamental. de um horário ali pra acordar e treinar sorrindo, não. Mas isso eu não acordo também, sorrindo. Não, mas assim, disposto, né? Mas é aquilo, se dormiu mal pra mim... eu posso, sei lá, fazer um treino de 5 km, vai ser uma... Se não dormir bem. Mas então, aí você já sabe, Sim. você já conhece, você sabe. Então, assim, às vezes você não precisa ir tão cedo, você pode treinar um pouco mais tarde. Ou se isso não encaixa na sua rotina, tem um dia que você vou parar mais cedo. Então é muito... Querer fazer e não arrumar desculpa igual eu faço, né? Mas olha, pode falar, é muito isso, porque a gente é muito bom em dar desculpa, né? Só que a gente mesmo sabe como fazer pra mudar essas coisas, né? E às vezes a gente não sabe, mas a gente conversa com algum amigo que ilustra, dá uma luzinha pra gente, a gente começa a entender o que a gente pode melhorar. E esse negócio que você falou de amigo, treinar junto é um bom motivador, assim, né? Você tem uma pessoa que treina com você, assim, principalmente pra longo, é melhor, né? Olha, pra mim faz toda a diferença. Faz, né? Eu tenho algumas amigas que correm da mesma forma que eu, com os mesmos objetivos. Todas as vezes que eu vi você no parque, você estava acompanhada. Pois eu tô sempre... Passava umas 3 motos assim do meu lado, era você e mais 2, 3. É exatamente isso. Então, essa é uma das coisas que eu fiz, que eu sabia que nos longos para mim faria muita diferença. Eu não fiz nenhum desses longos muito longos sozinha. Então eu sempre estava com minhas amigas.
Eu sempre estava numa corrida terapia. Então é um ponto que eu sei que para mim foi fundamental ter a companhia delas durante todo esse treinamento de maratona. Boa. Chegamos já, Bruno. Poxa. Passou rapidinho, né? Passou rápido, povo. Obrigado, poxa. Obrigado por Imagina. isso. Quando eu precisar falar Boa. de corrida, de triatlo, não sou tão experiente, mas alimentação, bem-estar, eu acho que é o, que nem eu te falei, acho que é o 360 da minha vida, porque Boa. eu trabalho com esporte, vivo com esporte, É isso. é um completo na minha vida. E uma coisa vai. E você tem tudo, né? Trabalho e. Igual o meu também, né? Trabalho e rotina Mas a e gente esporte. buscou Poxa, isso, isso é uma né? delícia. Assim, A gente conseguiu, né? fazer o que gosta. É, exatamente. Boa. Pois Bruna, é. muito obrigado mesmo. de verdade. Imagina, Tá? imagina. Show. Precisar. Tô aí, obrigada pela E carona. aí, galera? Fechou, hein? Bruno Matoso com a gente. Beijo.